a gente tem um compromisso imenso com quem nos lê. Quem está lendo a gente está doando para a gente uma parte da sua vida. Não é uma brincadeirinha. Então, a gente também tem que oferecer uma parte severa, no sentido de responsabilidade, da nossa vida. Não tenho nenhum compromisso com quem escreve porcaria. No podcast do Publish News dessa semana, João Silvério Trevisan compartilha sua jornada literária, desde a infância até sua atuação como escritor e professor. Ele discute a importância da expressão pessoal na literatura, suas influências literárias e como a vida e a escrita estão interligados. Além disso, João fala sobre a oficina prática literária e expressão pessoal, onde busca ajudar os participantes a encontrar suas vozes, desenvolver suas habilidades de escrita. Ele também recorda obras que o impactaram ao longo de sua vida, refletindo sobre sua responsabilidade que os escritores têm com seus leitores. O podcast é um oferecimento da MVB América Latina, da Um Livro e Câmara Brasileira do Livro. Esse é o episódio 389 do podcast do Publish News, do dia 23 de setembro de 2025, gravado no dia 18. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Bia Sardinha. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. Lembrando que o podcast passou agora para terça-feira, tá bom? Mas antes da nossa conversa com João Silvério Trevisan, um recado importante. E aqui a gente está com Daniel Lameira, um amigo e um dos maiores conhecedores do mercado editorial. Fala, Daniel. Obrigado, Fábio, que gentileza, e obrigado por receber aqui para dar um recado para quem acompanha esse maravilhoso podcast que você comanda aqui. Daniel tem há 10 anos um curso que, para quem quer conhecer com profundidade, acho que vale a pena, não é, Daniel? Chama Vida do Livro, acho até estranho que tem 10 anos, mas é verdade. Começou na salinha de reunião da Aleph quando eu estava lá, e aí aos poucos foi virando online, e hoje a gente já formou 2.500 pessoas. E eu digo a gente porque tem 4 aulas minhas nesse curso ao vivo, em que eu explico desde da onde nasce o livro, o que é uma editora, até marketing comercial, futuro do livro, mas eu estou muito bem acompanhado por diversos profissionais que falam de áreas diversas, então, sei lá, de comercial, vai ter o Nelson da Sextante, tem o Caetano Galindo falando de tradução, tem Volpe falando de a vida do autor, Roberta Machado e Rafaela, Rita, da Fósforo, então tem um monte de gente legal que você vai ter visões diversas sobre esses assuntos e que você vai poder acompanhar. O curso é baratinho e a gente fez ainda por cima um cupom Publish News que dá 10% de desconto para quem acompanha o trabalho de vocês. Então eu vim aqui lembrar a galera e conclamar eles a virem. E lembrando só um detalhe que a gente também tem 200 bolsas inclusivas para quem tiver interesse de se candidatar ou indicar alguém, vai ser muito bom recebê-los. Muito bom, Daniel. Então, esperando aí, clica aqui no link, entra lá para você saber mais e também usa o nosso cupom aí que você ganha um descontinho, tá bom? Valeu, Daniel. Perfeito. Valeu, querido. Até mais. E agora, João Silvério Trevisan. Queria agradecer ao João Silvério Trevisan, aqui por estar com a gente nessa tarde, para contar um pouquinho sobre o curso que começa logo mais, nessa quarta-feira, a Oficina Prática Literária e Expressão Pessoal. Tudo bem, João? Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Beatriz? Estamos aí já com as mangas já tudo preparado para a oficina. Mas antes de a gente falar um pouquinho do curso, eu queria... Porque, assim, o nome sugere algo que realmente não tem como fugir, algo muito seu, né? Ou muito meu, no caso de eu estar fazendo a oficina. Eu queria mais saber como que começou isso, sabe? Acho que bem do básico mesmo. Como que era o pequeno João como leitor e como que começou a escrita na sua vida, João? Você pode dividir um pouquinho com a gente? Sim, sim. Eu não saberia dar os motivos exatos, as razões exatas, mas a verdade é que eu era um menino muito tímido,
e eu gostava de escrever. Não apenas escrever, gostava de desenhar, gostava de fazer bonequinho de cera, gostava de brincar de cirquinho, brincava com as minhas amigas, as minhas primas, ao invés de jogar futebol, que eu odiava, achava aquilo tudo muito bruto, muito grosseiro. E eu era realmente muito tímido. E a professora elogiava muito a minha escrita. Eu acho que isso me deu um impulso, e ainda com acho que uns 13 anos eu escrevi um romance. A minha pretensão era escrever um romance, só que era baseado numa novela que fazia sucesso. Chamava-se uma novela de rádio. Na época não tinha televisão, era a década de 50. E aí a novela era Jerônimo, o Herói do Sertão. E aí eu escrevi, eu acho que comecei a escrever, mas a minha pretensão era escrever o inteiro. E a verdade é que eu meio que levei a sério, inclusive por conta dos professores que eu tive no seminário. Eu estudei em seminário para padre e acabei caindo num seminário muito avançado para o período, que era o período da Concílio Ecumênico Vaticano II, não é, que aconteceu em 58. E a partir daí eu comecei a ter acesso maior, por conta dos professores, a uma literatura mais engajada no sentido estético, na verdade. Não é? Aliás, não apenas estético, havia também um engajamento político, o seminário era muito antenado também nas questões políticas. Mas a verdade é que eu me interessava muito, não apenas por ficção, mas também poesia. Eu ganhei mais de um concurso de poesia dentro do seminário. Eu era um excelente declamador. Eu era um péssimo ator, mas um excelente declamador. E aí eu entrei em contato com Jorge de Lima, o Carlos Drummond de Andrade. Me lembro que eu declamei a Morte do Leiteiro, do Carlos Drummond, ganhei um prêmio com isso. E outros autores de ficção, não é? Que eu fui lendo, mas com isso eu ganhei 2 prêmios quando adolescente, 2 prêmios nacionais de uma revista que circulava nos seminários. Claro que era um prêmio restrito ao ambiente de seminários, não é? Um deles foi eu acho que com 15 anos e o outro com 17 anos. Aos 15 anos eu ganhei primeiro lugar, o outro, até onde eu me lembro, segundo lugar. Então tudo isso foi dando para um adolescente, não é? Tudo isso foi encorpando o meu encantamento pela escrita. Não é? E depois entrou em cena o cinema, que tem muito a ver, de qualquer modo, com a narrativa, não é? Apesar de ser uma outra linguagem, mas eu estudei profundamente a linguagem cinematográfica. E então eu continuei essa coisa toda com muitas informações, não é? Muita busca de informações. Eu não escrevi, eu não. Na infância, na verdade, no começo da adolescência, a mamãe comprava, quando eu ia para as férias, ela comprava os livros que tinha na livraria da cidade. Era uma livraria pequenininha numa cidade minúscula, não é? Que hoje nem tem livraria mais, mas na época tinha. Então ela comprava os livros que estavam acessíveis lá. Quando eu ia para as férias, eu lia, ela sabia que eu gostava de ler e ela incentivava. Então era José de Alencar, eram alguns autores estrangeiros, como Sherlock Holmes, o autor do Sherlock Holmes, não é? Livros do Sherlock Holmes, e vários desses livros que eram livros mais disponíveis na livraria. E eu não curtia muito José de Alencar, achava pesado, achava chato, e isso inclusive me ajudou a me aproximar da literatura mais modernista, não é? A partir do modernismo brasileiro. Então eu já tive desde o começo essa força, esse impacto para buscar a, uma expressividade mais adequada àquilo que eu entendia como sendo, enfim, literatura, né? Que era alguma coisa no meu nível de compreensão. José de Alencar era uma coisa com um linguajar pesado, aquelas descrições, era uma literatura romântica, nem era realista ainda, não é?
Mas, então, com isso, eu acho que a minha compreensão foi muito grande, foi crescendo, inclusive porque o meu professor de literatura, um dia nós tivemos uma discussão, ele era um padre, era ótimo, era uma figura ótima, muito gentil com a meninada, e eu tive uma discussão com ele, e ele, para fazer as pazes, entre aspas, ele me deu de presente um livro com peças da Maria Clara Machado. Então foi uma maravilha, porque eu comecei a dirigir peças. Eu me lembro que eu dirigi o Pluft, o Fantasminha, botei 2 colegas meus travestidos, como mãe do Pluft e como a Maribel, que era a amiga do Pluft, e a peça fez um sucesso na cidade inteira de São Carlos, onde eu estudava. Nós apresentamos a peça fora do seminário, etc. Então, veja, isso daí foi um caldo, não é? No qual eu fui crescendo e me mantendo contato não apenas com a literatura pontualmente, mas com várias linguagens que foram me jogando para adiante no sentido de buscar uma expressividade através de várias linguagens. Tanto que até hoje eu adoro misturar linguagens da minha literatura. Já trabalhei com teatro, já trabalhei com cinema na minha literatura, mimetizando cenas de cinema, né, e trabalhando com a questão mais visual em certos momentos, sempre que eu achasse necessário. De modo que eu fico feliz que essas coisas foram se completando para que eu pudesse ter essa compreensão um pouco mais clara e mais aprofundada da das possibilidades expressivas nas várias linguagens, né? Especialmente a linguagem falada, aquela linguagem que eu usava para ir para o restaurante, para, enfim, pedir licença para ir no banheiro. Essa mesma linguagem eu podia usar para a literatura, não é, para a expressão literária, de um modo muito especial, graças aos recursos literários, que eu aprendi desde muito cedo e que eu cultivo muitíssimo. Logo depois eu fui para Graciliano Ramos, para o Guimarães Rosa, Clarice Lispector, e daí para diante a coisa foi se deslanchando de fato. Não sei se deu para compreender, não é? Mas a influência dessas outras linguagens é muito significativa na minha obra e eu faço questão de abrir espaço para elas, não é? E não por acaso, inclusive, eu estou agora escrevendo a autobiografia, que eu chamo de romances autobiográficos, não é? O caminho foi se ampliando, aparentemente foi se estreitando, mas na verdade foi uma ampliação. Eu parti da ficção, tenho muitos livros, muitas narrativas ficcionais, mas agora, nesses últimos, eu tenho me dedicado mais a essa narrativa autoficcional, e que eu chamo de romance autobiográfico, porque eu acho que você, mesmo que você trabalhe com uma perspectiva autobiográfica, você sempre trabalha olhando a si próprio como sendo um personagem. Você tem que ter um afastamento, não é? Para você poder ter esse olhar autobiográfico. Você tem que se olhar como um personagem. O que é muito interessante, eu acho, na medida que você pode abrir mais caminho para a sua própria compreensão, a própria compreensão daquilo que você é para si mesmo. E já voltamos para nossa conversa. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, onde a inovação e a tecnologia impulsionam o mercado do livro. Com a PubNet você ganha eficiência, agilidade e segurança em cada pedido. E quando o assunto é metadados, metadados é com a MetaBooks. Porque, no fim das contas, o propósito da MVB é um só: levar os livros até os leitores. Interessante, João. Eu queria te perguntar que tipo de literatura te interessa hoje? E se essa literatura que te interessa hoje é muito diferente, você, tipo assim, se você enxerga uma mudança perceptível em algum ponto da sua vida para agora, e se a literatura que você aprecia hoje em dia, o quanto ela afeta no seu estilo de escrita?
Beatriz, eu acho que eu fui aprofundando aqueles meus gostos do passado, fui ampliando aquele panorama, não é? Eu acho que eu não tive grandes mudanças, mas tem uma questão bastante, eu considero curiosa para mim mesmo, porque me surpreende. Por exemplo, logo no começo da minha, digamos, intenção de me tornar escritor, ainda eu não estava escrevendo propriamente de um ponto de vista profissional, eu entrei em contato com autores como Thomas Mann. Então, Thomas Mann é um autor que eu descobri muito cedo, no final da minha adolescência, eu já estava lendo Thomas Mann e completamente apaixonado por Thomas Mann, por conta de um teórico da literatura, aliás, um teórico marxista, chamado Georg Lukács, que é muito famoso. Ele tem um conceito que ele chamou de realismo crítico. É um realismo que não é o realismo socialista, que ele critica profundamente. O realismo socialista é aquele realismo todo fechado dentro de um formato, não é? O formato que o partido permite, ele tem horror dessa ideia, mas é um realismo que parte do realismo burguês e acaba tendo uma crítica, um olhar crítico sobre o realismo burguês. E para ele, o autor de maior referência nesse sentido é o Thomas Mann. Porque o Thomas Mann, ele cultivava, desde o começo da literatura dele, ele cultivava um olhar sobre a decadência da burguesia, que era a decadência da sua própria família. A decadência, obviamente, econômica, não é? Era uma família rica de Lübeck, ele tinha a mãe brasileira dele, não é? A Júlia da Silva Brunsmann, que era natural de Paraty e que se casou com um alemão quando o pai a levou para Lübeck. O pai era originário de Lübeck. E são personagens do meu livro, diga-se de passagem, Ana em Veneza, tanto a Júlia quanto o jovem Thomas Mann, adolescente. Sobretudo ela, ele aparece mais, enfim, num determinado momento, mas acontece que Thomas Mann é um cara de muitas camadas, é um escritor de muitas camadas. Você pode ler Thomas Mann como se fosse uma historinha, mas você pode ler Thomas Mann como estágios, como facetas que se desdobram na sua obra. Ou seja, é um escritor de linguagem. Não é? Então, ele, por exemplo, ele se dizia um escritor do século XIX. Ele era um escritor do realismo. Ele nunca aceitou as vanguardas do começo do século XX. Não é? Mas, curiosamente, o fato dele trabalhar a linguagem o aproximam de algum modo ou de outro das vanguardas. É? Pela capacidade expressiva que ele trabalha. Por exemplo, um romance como A Montanha Mágica é um romance que você pena um pouco para ler, não é? Mas você pena porque uma linguagem, a linguagem ela trabalha de uma maneira que problematiza o olhar do escritor. Né? Então você tem essas camadas todas que ele vai sedimentando, não é, à medida que vai trabalhando as situações, os personagens e o tema. Os temas dele são todos muito provocativos. São temas de paradoxo. Não é? Ele adora trabalhar paradoxos. Então ele aproxima, por exemplo, doença e arte, não é? Ele trabalha várias dessas questões que nós diríamos que puta louco. Não, ele equaciona essas aparentes contradições de uma maneira muito perturbadora. Não é? Dr. Fausto, por exemplo, dele é um romance muito complexo, mas ao mesmo tempo é uma grande discussão da arte moderna, não é? Em que ele tenta fazer uma abordagem que vai chegar, inclusive, até o nazismo. É um romance escrito diretamente para os alemães, não é, que estavam se confrontando com o nazismo. E ele se tornou um crítico violento do nazismo e ele fazia
mensagens radiofônicas para os alemães, não é? Dos Estados Unidos. Mandava para Londres e de Londres eles remetiam para a Alemanha. Ou seja, ele tinha um trabalho subversivo muito importante e que ele condensou na sua obra, inclusive. Então ele era um autor com diferentes referências, com diferentes ingredientes do ponto de vista da criação literária. Bom, isso tudo para dar um exemplo e chegar onde eu quero para te explicar que às vezes eu volto para trás. E quando eu volto para trás, que é o caso do Thomas Mann e recente, eu descubro novos elementos nesse paradoxo. Por exemplo, o paradoxo de Thomas Mann ter morrido em 1955 e se considerar e ser considerado um autor do século XIX. Ele viveu até 1955, não é? Mas aí você pode ler como um autor do século XIX e você pode ler como um autor na contramão do século XX. E essa contramão significa que ele está abrindo caminho a machadadas e a enxadadas, não é? Cavando caminho. Acabei de escrever agora um prefácio, um pós-fácio, na verdade, para uma nova tradução da Morte em Veneza, do Thomas Mann, que é uma das novelas do começo da vida literária dele. É um romance curto, de 1912, não é? Mas ele escreveu Os Buddenbrooks, ele ganhou o prêmio Nobel com os Buddenbrooks em 1929, mas ele escreveu Os Buddenbrooks em 1901. Sabe quantos anos ele tinha em 1901? 26 anos. Ele ganhou o prêmio Nobel com o livro que ele escreveu logo depois de sair da sua adolescência. Em geral, quem ganha prêmio Nobel é gente com mais de 80 anos, não é? Então, esse paradoxo já está presente no Morte em Veneza, não é? No sentido de que Morte em Veneza é um romance extremamente duro, inclusive estilisticamente, porque ele conta a história de um escritor que vai para Veneza, é um escritor todo arranjadinho, é um escritor todo articulado, um escritor sério, mas um escritor muito, eu não diria conservador, mas com regras muito severas para escrever. Ele não abre mão daquele caminho que ele conquistou. O que você poderia falar também do Thomas Mann? Só que Thomas Mann começa a escrever com 26 anos de idade e mimetiza o estilo do seu personagem. Você compreende o personagem dele através do estilo que o Thomas Mann usa para complementar as características psicológicas do seu personagem. Ele trabalha muito a psicologia dos personagens. E aí você vai... O começo é aquela coisa um pouquinho empolada, até você perceber que ele está usando o empolamento para apresentar o seu personagem, o Gustav von Aschenbach, que é esse escritor que vai para Veneza. Ao mesmo tempo, a problemática, à medida que acontece o drama do Aschenbach, não é? A coisa... A narrativa vai se articulando de uma maneira muito intrincada do ponto de vista da crise que vai sendo gerada no Aschenbach, porque ele se apaixona por uma adolescente em Veneza, basicamente, não é? E enquanto ele vai narrando isso tudo, ele vai ao mesmo tempo se comunicando através do seu personagem, ele vai se comunicando com a literatura grega que já tratava do tema. Então ele vai se referenciar ao Platão, ao Fedro do Platão, no qual Sócrates comparece como personagem, falando do amor homossexual, do amor, enfim, tal como acontecia na Grécia antiga, na Grécia clássica, não é? Ocorre que há um determinado momento em que a narrativa da crise, da dor desse escritor é tão intensa que você começa a se perguntar como é que Thomas Mann conhecia tão bem isso. É muito forte. Ele entra em desespero porque ele não consegue fazer outra coisa. Tudo
que ele vai fazer? Ele tem diante de si a visão daquele menino que ele só vê de longe, o tal menino polonês, o Tadzio, não é? E ele persegue a família e por isso ele acaba ficando em Veneza, mesmo quando tem uma epidemia enfim, uma epidemia que acontece em Veneza, e ele acaba ficando lá e acaba morrendo, não é? Dessa epidemia, porque ele está, o foco dele não é a sua vida, mas é o seu amor. Então vejam, eu fui fazer esse prefácio, eu estava lendo pela terceira vez o Morte em Veneza, que eu já tinha lido na adolescência, depois li para fazer o Ano em Veneza e agora para fazer o prefácio, só que eu fiz riscando tudo, não é? Com lápis, eu não estrago o livro até esse ponto, mas eu faço as observações todas que depois eu passo, não é, as notas para o computador. E aí eu descobri que o livro não é um livro sobre a morte, é exatamente um livro sobre o amor louco. O que é o amor louco? O amor louco é o grande tema dos surrealistas. Tá muito chato isso que eu estou explicando, Fábio e Beatriz? Não, sério, porque vocês me fizeram uma pergunta e eu estou indo, acho que longe demais. Mas, de qualquer modo, ele estava, provavelmente, ele saberia de algum modo ou não saberia. 1912, eu acho que os surrealistas ainda eram muito raros, o debate surrealista era raso, mas ele está se referenciando a um tema fulcral do surrealismo, que é o amor louco. É aquele amor que você entra em estado de transfiguração absoluta e você perde o pé em tudo. Ora, eu conheço bastante bem a vida do Thomas Mann, que eu fui estudar para escrever Ano em Veneza, e fui pesquisar de novo agora a homossexualidade dele. Thomas Mann se casou e teve 6 filhos. Só que a sua adolescência é permeada por amores por colegas dele. Inclusive o último grande amor dele, e ele diz isso na velhice, um amor que continua no meu coração, ele teve aos 25 anos, quando ele se mudou para Munique, com a mãe, depois que o pai morreu, não é? E certamente toda essa narrativa do Aschenbach, do personagem, tem a ver com a experiência de Thomas Mann. Por quê? Porque a própria mulher dele, e ele, numa carta a um amigo, admite que a história de A Morte em Veneza aconteceu com ele. Ele não morreu de epidemia, não é? Mas ele teve esse encantamento por esse adolescente. E a própria mulher dele, a Kátia, que era uma grande companheira dele, o tempo todo eles ficaram vivos, ficaram juntos, desculpe, até o final da vida dele, não é? Ela conta nas memórias dela. Tudo isso que aconteceu foi por causa de um encantamento que meu marido teve por esse adolescente. Aí ela usa a expressão, pelo menos na tradução brasileira, ele teve uma queda muito forte por esse adolescente. E ele passava o tempo na praia, no Lido, em Veneza, olhando para esse adolescente. Não é? Então, o que aconteceu é que, quando eu fui reler agora o Thomas Mann, eu compreendi muito mais profundamente, não apenas o Thomas Mann, mas a maneira como ele aborda a psicologia dos personagens, como ele constrói a sua literatura e como ele é muito mais moderno do que a gente pode supor. Talvez nem ele supusesse, não é? Ou seja, ele estava mergulhado no seu tempo. Então, inevitavelmente, ele estava se comunicando com o seu tempo. Beatriz, então eu resgatei isso a partir desse pós-fácil, né? Porque eu revi Thomas Mann e revi um outro Thomas Mann que eu achava que conhecesse muito bem. Né? Então tem esse diálogo com a literatura, com a grande literatura. Quando eu digo a grande literatura, é aquela literatura preocupada exatamente com esse tema que é o tema da minha oficina literária. É a expressão pessoal, a capacidade expressiva que a literatura abre para a gente, com todos os recursos literários e com toda a
tradição que nós já temos literária, porque esses grandes escritores, a grandeza deles se tornou grandeza justamente pela capacidade que eles tinham de usar a linguagem do dia a dia para construir narrativas fascinantes, não é? E narrativas profundas até o ponto de instigarem quem os lê, não é? As pessoas que leem esses autores. Então, é uma espécie de magia. Aliás, o apelido de Thomas Mann era, os filhos o apelidaram de Mago, porque ele se fantasiava de mágico nas festas para os filhos desde criança. Então, ele era chamado de mágico, não é? Mas você pode, metaforicamente, dizer, este era um mago, não é? Um cara que escreve um livro como Montanha Mágica, em que ele faz todo o romance dentro de um sanatório para tuberculosos, e nesse sanatório para tuberculosos ele aborda a natureza da arte. E ele aborda de uma maneira tão contraditória, tão paradoxal, que ele diz: a arte está muito próxima da neurose. A arte está muito próxima das nossas doenças. E aí ele vai se encontrar, por exemplo, com um poeta chinês da Idade Média chinesa que eu dou nas minhas oficinas, que é o Han Yu, que dizia exatamente isso. A literatura, ela se comunica com o desequilíbrio. Ela é necessária para que os homens, os seres humanos, reencontrem o seu equilíbrio. Ela disse, a vida é plena de desequilíbrios. A gente está sempre numa corda bamba, né? E, de repente, a literatura aparece como uma possibilidade de encontrar um novo equilíbrio. Isso é o que Thomas Mann fazia com a sua percepção de que arte e neurose estão muito próximas. Ele dizia, inclusive, que quem tinha trazido a neurose para dentro da família foi a mãe brasileira, né? Que era, imagine, ela saiu daqui pequenininha, com menos de 6 anos de idade, mas ela continuou com todas aquelas lembranças. Ela escreveu um livrinho muito lindo sobre as lembranças dela com Paraty, não é? A fazenda onde eles moravam, e ela, por exemplo, ela assustava muitas pessoas porque ela ria muito alto. Imagina, na cultura alemã você ri para dentro. Agora ela conviveu com aqueles menininhos escravizados, ela brincava com eles todos, não é? E claro, era tudo muito espontâneo. Então ela meio que abriu um espaço para que houvesse um desequilíbrio nessa família burguesa, que era muito rica, era uma família de importadores e exportadores, não é? De vinhos e várias outras coisas. Então, para ele, ela quem levou a neurose para a família. E ela era pinta braba. A Yulia, ela namorava, ela dava em cima dos namorados das filhas, não é? Mas isso tudo num clima claro, que não era uma coisa de conspiração. A família toda tinha essas festas em Munique. Ela saiu de Lübeck, que era no norte, e foi para a Baviera justamente porque ela sabia que era mais próximo que era o sul da Itália, da Alemanha. Era a cultura do sul, não é? E claro que ela se referenciava culturalmente, inclusive, à sua infância, que ela nunca esqueceu. Ela mudava de cidade em cidade no final da vida dela, sempre foi nômade a partir dessa marca que a ida para a Alemanha deixou nela. Bom, eu consegui explicar, Beatriz, como é que as coisas vão e voltam na literatura, desde que essa literatura seja uma literatura que tenha o foco na expressividade, ou seja, na linguagem. Então, para te explicar, eu, João Silvério Trevisan, trabalho sempre com o foco na linguagem. Eu publiquei no final do ano passado um livrinho chamado, um romance curto chamado Os 7 Estágios da Agonia. Esse daqui é o discurso da minha tomada, da minha recepção do título de doutor honoris causa, que a editora publicou o discurso ao receber, e este é Os 7 Estágios da Agonia, que é um romance de 1979, que só foi publicado em 2024, no final do ano passado, porque nenhuma editora aceitava. Ele foi escrito durante a ditadura, nos tempos em que eu trabalhava no jornal O Lampião da Esquina, não é? E ele foi minha primeira experiência na ficção longa. E é um romance em que eu chutei a porta.
da literatura. Imagina, eu estava começando a entrar e eu queria, enfim, na minha compreensão de que literatura é sempre inovação, é sempre vanguarda, eu fiz um romance extremamente experimental, tanto na linguagem quanto no tema. E isso as editoras que eu procurei não aceitavam. Então só agora eu consegui, mas é para te dizer que este romance de 1979, esta novela, um romance curto, A Morte em Veneza, por exemplo, é um romance curto, mas você pode chamar também de novela, não é? Literariamente existe essa figura da novela como um romance curto. E em 1979, eu já estava trabalhando a questão da linguagem, que me preocupa até hoje. A expressividade, não apenas através da historinha, mas através do como essa historinha é contada. Isso, para mim, é muito importante. E já voltamos para a nossa conversa. E também, com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. João, até é ótimo porque você já abordou várias coisas que a gente gostaria de falar, inclusive seu livro mais recente, que não é exatamente mais recente nesse sentido. Exato, Mas... paradoxal também. Exatamente. Mas vamos falar nele, então. Só uma coisa. Como, depois de tantos anos, reler e relançar esse livro também? Que acho que também tem uma coisa de, como você estava falando, você não é a mesma pessoa que quando escreveu o livro, né? E revisitá-lo e lançá-lo agora, como que isso se passou e como que é a sua sensação nesse momento? Fábio, eu não quero passar por nenhuma ideia de imodéstia, mas eu não vi nenhuma alternativa ou necessidade de rever esse livro. Eu não gosto de reescrever. Parêntese. Eu tenho 2 livros que eu trabalhei na primeira edição e trabalhei mais ainda nas outras. Devassos do Paraíso e 6 Balas num Buraco Só. Por quê? Porque não são narrativas ficcionais. São pesquisas, são ensaios longos. Então, Devassos, por exemplo, eu publiquei a primeira edição em 1986, já está na 4ª edição. Cada uma dessas edições eu tive que fazer atualizações e ampliações do ponto de vista de pesquisa. A mesma coisa com 6 Balas num Buraco Só, que é um estudo, o Devassos do Paraíso é mais conhecido, é uma história enfim, não é apenas uma história, mas é uma elaboração da homossexualidade no Brasil desde a colônia, dos tempos coloniais até hoje. Eu faço abordagens em vários níveis, não é? Assim também o 6 Balas num Buraco Só, que é um estudo sobre a crise do masculino. É uma abordagem sobre o masculino tóxico que eu publiquei em 1998. 98 ou 97, acho que 98. E aí fiz a 2ª edição e em 2021 foi publicado. Para eu fazer a 2ª edição, demorou 1 ano e meio, mais do que a primeira edição, que foi 1 ano. Por quê? Nessa 2ª edição, a internet já estava toda e eu tive acesso, por exemplo, a jornais escritos em inglês, jornais indianos, para fazer pesquisa sobre a cultura do estupro na Índia, atualmente, que é uma epidemia, não é, na Índia, a cultura do estupro. E esse acesso à internet me permitiu complementar tudo isso que era necessário para ampliar. Mas, então, é uma coisa à parte a minha literatura não ficcional, a minha literatura de pesquisa. A literatura ficcional, eu não gosto de mexer. Eu não gosto, eu acho que você publicou a sua obra como se você pegasse um filho e fosse lá mexer no olho dele para tornar azul ao invés de castanho, ou tirar, enfim, gordurinhas. De repente eu vejo gordurinhas, mas eu digo, não,
ela tem sentido naquela época, não é? Às vezes você encontra, por exemplo, meus contos. Tem alguns contos que são muito impactantes, outros não são mais curtinhos, mais compactos, não é? Essa diferença me parece muito significativa, não é? Ela tem um significado, inclusive para quem lê. Então, eu acho que é importante manter essa perspectiva histórica sobre o livro que foi escrito e que você, no caso dos 7 Estágios da Agonia, e que eu publiquei só agora. Na verdade, eu fico muito feliz. Eu fiz até uma palestra recentemente aqui na Biblioteca Mário de Andrade, em que eu terminei, eu fiz uma palestra sobre a minha literatura escrita no período da ditadura. Como é que bateu a ditadura? Eu tive várias coisas, várias obras proibidas, não é? E como é que isso bateu na minha literatura? A palestra se chamava A Palavra Massacrada, mas a palavra massacrada encontrou um caminho. Não é? Então eu fiz essa palestra mostrando como é que na linguagem literária eu incorporei essa questão da repressão da ditadura. E que foi um motivo de criatividade muito maior. É a mesma coisa que você pensar num Ney Matogrosso, num Secos e Molhados, ou enfim, aquele outro grupo, esqueci o nome, também muito impactante, muito transgressor, que apareceram no período da ditadura, que eram maneiras de fazer resistência à ditadura, não é? E aproveitar esse embate para desafiar a linguagem. Então, não estão me permitindo este caminho principal, eu vou pegar um atalho. Não é? Os Dizicroquetes era o outro grupo, né? Os Secos e Molhados e Dizicroquetes. Então, é um pouco essa ideia de que, aqui no 7 Estágios da Agonia, por exemplo, eu fiz a primeira experimentação minha na linguagem transgressiva e na temática transgressiva. É a história de 2 operários apaixonados que sequestram o patrão para poder viver o seu amor, ir embora e viver o seu amor sossegados. Não é? Foi a primeira vez que eu abordei com clareza a temática, com profundidade a temática homoerótica. Não é? Em 1979, eu só tinha publicado um livro de contos e um livro infanto-juvenil. Fábio, eu dei um exemplo do 7 Estágios da Agonia. Eu acho que isso complementa um pouco também o que a resposta que eu dei à Beatriz, não é? De como, enfim, eu me relaciono com a minha obra. Como ela me parece, ela me dá recados até hoje. Isso é muito importante. Eu fui reler o 7 Estágios da Agonia e disse, meu Deus, que delícia eu ter feito isso lá. Eu tenho 2 páginas com a mesma frase, cara, como se o disco tivesse enroscado. E o significante disso, do ponto de vista de linguagem, eu quero que, o final do romance, eu quero que quem esteja lendo saia com esse mantra. Não é? Esse mantra é repetido à exaustão. E o mantra é: entoe-se aqui o silêncio da morte. Entoe-se aqui o silêncio da morte. Entoe-se aqui o silêncio da morte. Entoe-se aqui o silêncio. 2 páginas com essa frase. É atrevido? Nossa mãe, como é? Tão atrevido que me custou um monte de nãos de várias editoras. Mas era uma experimentação importante para mim, porque eu estava usando elementos de linguagem que eu ainda não conhecia direito e que eu acho que me inspiram até hoje. Inclusive porque, logo depois do 7 Estágios da Agonia, eu escrevi o meu romance que eu acho o mais atrevido da minha carreira, que é Vagas Notícias de Melinha Marchiotti, que saiu agora em 2ª edição. Exatamente como foi publicado em 1984, a primeira edição. Já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros Não Livro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. Legal. João, eu queria falar um pouco, queria saber a sua percepção
sobre não só a representação, mas o discurso que mídias têm sobre personagens LGBT, assim, porque você falou bastante sobre subversão, e sobre desafios de linguagem. E aí eu acho que o tema sobre diversidade sexual influencia muito na forma sobre como isso é falado. Eu acho que Então, deveria. É quase é, obrigatório. eu Né? queria que você, se você pudesse falar um pouco sobre como você enxerga essa articulação entre tema e forma, sobre como isso pode ser passado e desafios de linguagem que estão envolvidos nisso também, de certa forma. Eu tive um grande amigo, infelizmente, já falecido, chamado Roberto Piva, que eu considero um dos maiores poetas brasileiros. E Piva, ele era transgressor, da ponta dos pés até a ponta do último fio de cabelo. Ao mesmo tempo que ele tinha paradoxos, ele era monarquista. Ele achava que a monarquia só era a possibilidade de salvar uma democracia. Não é? Mas Piva, ele dizia algumas coisas que me perturbavam muito. E uma das coisas que ele dizia, para responder a sua pergunta, e eu estou usando a frase dele, me apropriando da frase dele, na qual eu acredito piamente, ele dizia: não existe vida, não existe literatura experimental sem vida experimental. Quando perguntava para ele o que é a poesia, ele dizia na lata: poesia é aquilo que sobra da orgia. Não é uma definição super transgressora da poesia, e é uma definição que a mim me parece que faz todo sentido, porque eu não tenho a menor intenção, nunca tive, de ser um escritor de burocrático, um escritor de escrivaninha. Não é? A minha literatura, ela tem que estar, e eu quero que ela esteja, eu luto para que ela esteja, o tempo todo relacionado com a minha vida. Né? Tanto que no Vagas Notícias de Melinha Marchiotti, uma das maiores experimentações que eu fiz no romance, eu misturei o meu diário de feitura do romance com a própria história, com o próprio romance. Então, de repente, muda apenas a fonte, não é? Que é uma fonte, um itálico, e o itálico eu coloco trechos do meu diário, não é? Hoje fui no mercado e tive que ir com um papelzinho para ver quanto é que eu podia comprar, porque eu não estava com dinheiro suficiente na conta do banco e tive que parar de escrever o romance para fazer uma tradução. Isso está no próprio romance, não é? Eles se encadeiam. Não é? E a própria Melinha Marchiotti, que é um personagem que está sendo procurado, é a história de um escritor que está procurando um personagem chamado Melinha Marchiotti, e no final eu coloco a hipótese de que Melinha Marchiotti teria sido a minha tia, e aí eu parto para contar a história da vida da minha tia, que passou 30 anos no hospício. É um capítulo bem longo, quase no final do romance, é um capítulo autobiográfico, na verdade, parte do meu diário. Não é? Então, a questão, eu não vejo possibilidade de fazer literatura, ou pelo menos eu não quero ver para minha literatura essa separação entre vida e escrita. Eu acho que as duas coisas se comunicam e se enriquecem profundamente, não é? O que não significa que você não tenha o imaginário em campo, não é? Mas o próprio Thomas Mann, ele dizia ele tinha uma ironia muito fina, e ele dizia com essa ironia fina: as pessoas não têm ideia de quanto de autobiografia está presente nas obras dos escritores, das pessoas que escrevem. Quem lê pode achar que aquilo tudo é invenção, mas em boa parte é tirado da sua própria vida. Tanto que no caso do Thomas Mann, ele ficou muito tempo sem poder ir para a cidade dele, Lübeck, porque os Buddenbrooks estava cheio de personagens da cidade que ele botou no romance. Ele foi considerado persona non grata durante muito tempo em Lübeck, porque o fulano que ia no bordel, o outro que botava chifre na mulher, etc, etc. Está tudo lá nos Buddenbrook com outro nome, mas as pessoas sabem do que se trata, né? Lá em Lübeck, sabiam pelo menos. Enfim, então eu acho que esse é o meu ponto de partida a respeito da literatura. De modo que é possível, eu acho, para mim foi possível compreender, acho que vocês também, compreender o encontro nesse final da minha vida. Eu estou com 81 anos de idade, eu não sou bobo, não é? Isso significa que o tempo regulamentar já está se esgotando. Eu resolvi voltar o foco para a minha vida, para a minha biografia, não é? Para a minha autobiografia,
porque eu não estou distorcendo o meu percurso literário. Acho que naturalmente foi desembocar aí, porque eu sempre dei muita importância para aquilo que está nos bastidores. Respondi, será, Beatriz? Sim, muito obrigada, muito bem, inclusive. João, eu só acho que para a gente encaminhando aqui e voltando para o motivo inicial da nossa conversa, né? Eu acho que você já falou muitas coisas, um pouco de como sua visão sobre a literatura e de como você escreve, né? Mas acho que vendo um pouco do descritivo da oficina Prática Literária e Expressão Pessoal, é, eu achei uma parte interessante também falando assim de transformar a escrita mecânica, quer dizer, transformar a sua escrita além da mecânica, digamos assim. Exato, exato. Essa correção foi importantíssima, viu, Fábio? Mas assim, conta um pouquinho disso pra gente, porque também, ao mesmo tempo, me parece, e eu trabalhando em editora há algum tempo, que também a escrita muito pessoal, é quase de diário, também é um pouco um princípio de como a gente começa a escrever, e nem necessariamente em termos de qualidade. E- Desculpe, diga. não, não, por favor, eu acho que é um pouco isso, é só um gancho pra você continuar, João. É. Veja, você falou bem, não necessariamente em termos de qualidade. Uma das coisas que eu bato muito na minha oficina é o projeto, né? Toda obra literária tem um projeto por detrás. Por quê? Porque a musa morreu de fome, sem pagamento de direitos autorais. Né? Direitos autorais. Você viver direitos autorais do Brasil é uma piada. Eu sei disso porque eu estou o tempo todo correndo atrás da minha conta bancária para fechar as contas. Mas o que acontece? As pessoas acham que escrever cai do céu. Então você aperta o pedal e vai saindo. Não, não, não. Não. A literatura é uma construção, é um construto complicadíssimo. Por que complicadíssimo? Porque ele não vem de cima, ele vem de dentro. Eu tenho que aprender primeiro o meu beabá comigo mesmo, ter uma comunicação comigo mesmo, o que é um desafio espantoso, apesar da gente achar que não é a coisa mais simples do mundo. Me lembro quando eu morei nos Estados Unidos, eu aprendi uma expressão que quando eu cheguei lá eu dizia, mas que bobagem é essa? To be in touch with yourself, ou to be in touch with your feelings. Eu dizia, mas eu estou em contato comigo, eu estou em contato com meus sentimentos. Não! A gente está em contato frequentemente com um padrão de comunicação, com um clichê de comunicação. Por quê? A gente tem muita dificuldade de se entender. Todo mundo. Uma vida que a gente leva inteira é completamente insuficiente para a gente compreender quem a gente é. Porque a gente é um caldeirão que está em efervescência o tempo todo. É que nem a democracia. Não tem uma democracia que vem pronta. Ela está em processo o tempo todo. Não é? A nossa vida, o nosso eu, a nossa subjetividade está o tempo todo em processo também. Então, você compreender este processo é como se você entrasse num rio cheio de cachoeiras. Não é? De repente você desaba, não é? Você não sabe onde é que você está, de modo que esse é um primeiro estágio da expressão. É a expressão para si próprio. Essa expressão tem que ser compreendida como alguma coisa que está em construção. Se eu não estiver trabalhando a expressão para mim mesmo, não vai ter a segunda parte, que é a expressão para o mundo. É a expressão, por exemplo, no caso da literatura, para quem me lê. Se eu não tiver essa passagem da vida interior para a vida exterior, não tem literatura. O que eu vou fazer? Eu vou imitar Clarice Lispector, eu vou imitar William Faulkner, eu vou imitar Helena Ferrante, etc, etc, etc. Não é? Mas o ponto grave é você realmente encontrar a sua voz. E isso, para mim, eu coordeno oficinas literárias há mais ou menos 40 anos. Acho que já fez 40 anos, 87. Não, 28 anos. Eu comecei em 87. Acho que é 86, 87, não importa. Mas é quase 40 anos. E aí a questão toda que eu encontro é como é que as pessoas vão se relacionar com a sua literatura. Não é? Eu falo do projeto e eu falo da questão
cada vez mais da expressão pessoal e, muito frequentemente, no geral, eu não consigo acompanhar o desdobramento do que vai acontecer para as pessoas. Por quê? Porque a literatura, a oficina que eu gosto de trabalhar é uma oficina, digamos, de crise, para encarar esse ser que está em crise, em desequilíbrio, para lembrar do Han Yu e do Thomas Mann, não é? E o desenrolar disso, digamos, o encerramento desse processo, eu dificilmente acompanho, porque ele, em geral, acontece depois da oficina. Teve gente que já me escreveu 2 anos depois de ter feito a oficina: João, agora eu estou entendendo aquilo, eu escrevi um conto, e enfim. Mas, às vezes, acontece, dentro da oficina, alguém ter esse pulo do gato. Não é? Eu agora, por exemplo, tive no ano passado, um oficineiro da Bahia. Vou fazer igualmente, assim como agora, uma oficina online, então dá para me comunicar com pessoas de fora de São Paulo, inclusive de fora do Brasil. E esse menino da Bahia, ele escrevia razoavelmente, mas de repente, no último exercício, ele me saiu com um conto que o grupo todo ficou em estado de choque com a beleza do conto dele, porque ele encontrou a voz. Ele não só encontrou a voz, como ele conseguiu botar naquele conto escrito. Eu dei um tema, eu tenho sempre 3 temas das oficinas, um a cada mês, nas oficinas de 3 meses, não é? Para as pessoas desenvolverem obras ou ficcionais ou obras poéticas, poemas, a partir desses temas. E ele nos perturbou profundamente pela beleza do seu conto. Imagine vocês, ele ganhou o prêmio Sesc este ano em conto. Ou seja, aquele conto, ele desdobrou, ele achou, ele deu o pulo do gato e achou o seu lugar, achou a sua voz. Isso vocês não podem imaginar como me deixa encantado e feliz, porque raramente acontece. Mas é esse o processo. É esse o processo. Não é um processo simples, não é um processo necessariamente prazeroso. Por quê? Porque escrever é alguma coisa que depois que está pronto você sente o mesmo prazer que Deus deve ter sentido no 7º dia. É exatamente isso. Você se sente um Deus que escreveu até o seu 7º dia. A tua obra é o produto do 7º dia. Não é? Essa é a sensação. Você tirou do nada essa obra. Mas, para chegar até lá, eu estou fazendo, faz quase 2 anos, análise para escrever o meu mais recente romance. Estou fazendo análise. Eu tive que fazer análise para poder mexer no pacote que eu tenho. É um romance um romance autobiográfico que remete a 40 anos atrás da minha vida, numa situação muito dilacerante para mim, que foi um relacionamento amoroso totalmente dilacerado, não é? Então, eu tenho sofrido muito. Não é nenhuma novidade, mas a cada vez que você vai escrever um novo projeto, é muito duro. Por que é muito duro? Porque eu estou tentando entrar em contato com essa voz interior, que está lá naquele caldeirão fervente. É terrível você conseguir encarar, inclusive suas dores que estão presentes nisso. Não necessariamente autobiografias, mas você certamente se depara com emoções e sentimentos muito duros quando você está fazendo esse mergulho para encontrar a sua voz. Então, é mais ou menos isso que eu quero fazer nesta oficina. Não é? É esse pulo de uma necessidade expressiva que tem estágios, não é? Que são fundamentais, a meu ver, para que apareça a voz de quem não apenas está escrevendo profissionalmente, mas de quem quer se comunicar com o mundo. Eu tenho autores e autoras que já se tornaram jornalistas, se tornaram autores e autoras de novela, de televisão, que fazem roteiros. Então, é uma necessidade expressiva que cobre não apenas a literatura, a expressão literária, mas é um treinamento para que essa expressão literária nos coloque num estado melhor perante a comunicação com o nosso entorno. É o estar no mundo. No fundo, essa expressão pessoal que eu trabalho na minha oficina é uma maneira de você se sentir mais
presente em relação ao mundo. Muito bom. Acho que muito bem falado e acho que é útil no final para todos nós, né? E acho que com certeza com quem tem uma pretensão de escrever algo. Muito obrigado, João. Antes de a gente encerrar, eu só queria fazer, sempre que é tradicional aqui, algumas indicações. Mas eu queria ouvir você, João. Você tem alguma coisa para indicar pra gente? Algum livro? Algo que seja... que vocês... que mexeu contigo e gostaria de indicar para quem está ouvindo aqui? Se você quer indicar algum livro, alguma coisa que você esteja lendo. Mexeu comigo. E alguma coisa assim que seja te tenha deixado interessado, alguma coisa recente. Você tem algo aí? Ai, cara, é tanta coisa. E tem mais um detalhe: a pilha de livros que eu tenho para ler. Eu morro de medo de ser injusto, inclusive com aqueles livros que eu não li ainda. Mas aqui na minha mesa, por exemplo, eu recebi uma nova edição do Nossa Senhora das Flores, do Jean Genet. Esse cara, para mim, é um escândalo de grandeza poética, a literatura dele. Né? Foi um dos autores que eu lia no final da minha adolescência e que me abriu os olhos para a literatura. Foi um outro autor. Por acaso eu tenho essa figura aqui na mesa, esse autor aqui na mesa, nas minhas pilhas. Eu de cabeça, eu acabei de mencionar Thomas Mann. Eu tenho paixão por Clarice Lispector, mas uma paixão assim invejosa, porque eu digo, meu Deus, quando é que eu vou chegar lá? Nunca. Quando eu crescer eu quero ser que nem a Clarice Lispector, mas eu já mudo de canal imediatamente, porque Clarice Lispector é uma. Não tem como fazer uma outra Clarice Lispector. Eu sou João Silvério Trevisan. Não adianta, eu amo Thomas Mann, mas eu não tenho nenhuma intenção de ser Thomas Mann. O que eu posso pegar tanto de Thomas Mann quanto de Clarice Lispector é a sua seriedade diante da literatura. Seriedade no sentido de responsabilidade perante a escrita. A gente não brinca com a literatura. Ela pode ser realmente fonte de gozo, não é? Depois que o livro está pronto, a busca da expressividade daquilo que a gente quer apresentar, mas a gente tem um compromisso imenso com quem nos lê. Quem está lendo a gente está doando para a gente uma parte da sua vida. Não é uma brincadeirinha. Então, a gente também tem que oferecer uma parte severa, no sentido de responsabilidade, da nossa vida. Não tenho nenhum compromisso com quem escreve porcaria. Acho que muito bem dito, João. E acho que não tem como um jeito melhor de a gente terminar a nossa conversa. Tá bem, eu agradeço muito a vocês, Fábio e Beatriz. Eu gostei muito das perguntas feitas e me fizeram virar do avesso, viu? Para responder. Muito obrigado, João. Obrigado, viu? Bom fim de semana para vocês. Para você também. Valeu. E esse foi o episódio 389 do podcast do PN. Obrigado a você que nos ouviu e sempre temos um programa novo toda terça-feira. Até a semana que vem. Edição e apresentação de Fábio Errara.